Você já ouviu um sino tocar, mesmo estando sozinho na floresta? Dizem que, se o vento soprar e você ouvir a melodia, é tarde demais. Essa é a história de 4 amigos que desapareceram durante uma trilha. O que foi encontrado dias depois. Ninguém jamais conseguiu explicar. Tudo começou numa tarde abafada de domingo. Lucas, Ana, Rafael e Beatriz eram inseparáveis desde o ensino médio. Eles tinham um ritual de explorar lugares diferentes todo verão, sempre em busca de aventuras. Naquele ano, Lucas encontrou uma trilha pouco conhecida, escondida em um parque florestal no interior. Olhem só isso, disse Lucas, mostrando o mapa em seu celular. Aparentemente tem uma cachoeira gigante no final da trilha. Ninguém posta nada sobre o lugar. 0 no Instagram. E perfeito. Beatriz arqueou a sobrancelha. E por que será que ninguém posta nada, hein? Talvez porque ninguém consegue voltar. Para com isso, Bi. E Ana, você assiste terror demais. É exatamente por isso que eu estou preparada, retrucou Beatriz. Com um sorriso nervoso, Rafael bateu as mãos no volante enquanto dirigia pela estrada de terra. Gente, sério. Vamos logo. Vai ser só mais uma trilha, com muito mato, mosquitos e talvez uma selfie perto de uma pedra. Eles chegaram ao ponto inicial da trilha às 14:45, o estacionamento. Era apenas um descampado com placas enferrujadas e um pequeno totem de madeira, onde letras apagadas diziam: Trilha do Vale Velho, risco alto, entrada por sua conta e risco alto, repetiu Ana. Adorei, parece coisa de filme. Lucas riu. Só está dizendo isso porque a trilha é difícil. Relaxa. Beatriz passou os olhos pelo totem e franziu o senho. Ou talvez tenha algo que eles não querem que a gente saiba. O grupo ajustou as mochilas, conferiu lanternas e garrafas de água e começou a caminhada. A trilha parecia normal. Árvores altas de ambos os lados, raízes expostas como veias sob a terra, o som distante de pássaros e pequenos animais correndo pelo mato. Conforme avançavam, a luz do sol diminuía. As árvores eram tão densas que quase formavam um teto sobre eles. O ar ficou mais fresco, mas também mais pesado, carregado de um cheiro terroso com algo doce misturado. Que cheiro é esse? Perguntou Rafael, franzindo o nariz. Cheiro de floresta molhada, respondeu Lucas. Normal. Não. Tem algo mais, como mel, mas estragado, insistiu Beatriz. Vocês ouviram isso? Ela perguntou, parando abruptamente. Ouvi? O quê? Ana olhou ao redor, tentando captar algum som. Beatriz sussurrou. Parecia um sino. Rafael deu uma risada nervosa. Sino. No meio do mato? Tá viajando. Mas Lucas franziu o senho. Ele também tinha ouvido um toque metálico, suave, quase abafado pelo vento. Din, din, din. Tem alguém aí? Gritou Rafael, a voz mais alta do que ele esperava. O som cessou. O grupo trocou olhares desconfiados. Vamos continuar, disse Lucas. A gente tá quase na metade. Enquanto caminhavam, o som voltou, desta vez mais claro. Din, din, din. Cada badalada parecia ecoar dentro da cabeça deles, como se o ar estivesse mais denso. Vibrando junto ao mato, a frente ficou mais fechado. O caminho bem demarcado foi engolido por arbustos altos e raízes grossas. Cadê a trilha? Perguntou Ana, olhando para trás. Ela sumiu, disse Beatriz com um fio de voz. Eles tentaram voltar, mas a floresta parecia diferente. As árvores mais próximas, o ar mais frio, o cheiro doce mais intenso, e os sinos, agora took of them, juntos, numa melodia lenta, quase hipnótica, gente. Eu não estou gostando disso, disse Rafael, a mão firme na lanterna. Tem algo errado aqui. Foi então que Ana apontou entre as árvores,
Olhem, ali à frente. Envolta em neblina rasteira, estava uma vila, casas de madeira apodrecida com janelas partidas, portas pendendo das dobradiças, telhados, quase desabando. Mas o mais estranho eram os sinos. Cada bairro, cada post. Sinos grandes, e todos pendurados de ponta cabeça. Lucas sussurrou. O que é isso? Beatriz começou a tremer. Isso não parece certo. Vamos embora. Mas o caminho sumiu, lembrou Ana, olhando para trás. Eles estavam presos, sem outra opção. Eles avançaram lentamente, em direção à vila. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se o ar em volta tivesse engrossado. As folhas no chão estavam úmidas e exalavam um cheiro adocicado, quase podre. A neblina rastejava, abraçando seus tornozelos, com dedos frios e invisíveis. Rafael passou a mão no braço, tentando afastar o arrepio que subia pela espinha. Talvez seja uma vila histórica, sabe? Abandonada. Beatriz balançou a cabeça. Histórica? Em que época as pessoas penduravam sinos de cabeça para baixo? Os quatro se aproximaram da primeira casa. A porta estava entreaberta, rangendo suavemente cada vez que o vento passava. Do interior, vinha um som leve, quase inaudível, como o balançar de correntes. Lucas empurrou a porta com a ponta dos dedos. O rangido ecoou alto demais, fazendo todos prenderem a respiração. O interior era um cômodo só, com móveis antigos, cobertos por uma grossa camada de pó. Uma cadeira de balanço oscilava sozinha no canto, batendo de leve contra a parede. Fotos antigas cobriam as paredes. Famílias inteiras, homens, mulheres e crianças, mas em todas elas, os rostos estavam borrados. Quase como se alguém tivesse passado tinta preta sobre os olhos e bocas. Ana passou os dedos por uma moldura e recuou quando sentiu a madeira estranhamente pegajosa. Tem alguma coisa errada. Aqui, isso não é só pó. Beatriz apontou para o teto, gente. Olhem acima deles. Um sino enorme estava pendurado de ponta cabeça. Ele balançava lentamente, embora o ar dentro da casa estivesse parado. De repente, um som ecoou pela vila. Dong. Um toque forte e profundo, que fez as paredes tremerem. O som parecia vir de todos os lugares, ao mesmo tempo, invadindo seus ouvidos e reverberando em seus ossos, instintivamente. Os quatro levaram as mãos ao nariz. Sangue. Filetes quentes começaram a escorrer, pingando no chão de madeira com pequenos plocs. Beatriz caiu de joelhos, respirando com dificuldade. Eu quero ir embora. A gente precisa sair daqui. Calma, disse Lucas, tentando manter a voz firme. A gente precisa achar outro caminho. Saíram da caça, mas o cenário não oferecia esperança. As outras construções eram iguais. Madeira podre, portas penduradas, janelas escuras, como olhos observando, e eu sempre lá, de ponta cabeça, balançando sem vento. Rafael chutou uma pedra, a voz embargada pela tensão. É como se fosse um lugar esquecido. Mas esquecido por quê? Ana caminhou até outra casa. Uma placa na porta, quase ilegível. Tinha palavras riscadas com algo vermelho. Talvez tinta, talvez sangue. Ela empurrou a porta e encontrou um pequeno caderno, em cima de uma mesa apodrecida. As páginas estavam rasgadas, mas frases se repetiam em letras trêmulas. O som os chama. Não responda. Não olhe para cima. Ana leu em voz alta, o tom vacilante. O som os chama. Não responda. No. Parent. Beatriz agarrou o braço de Lucas. Isso é um aviso. Eles sabiam que alguém viria. Antes que Lucas pudesse responder, outro toque soou. Dong. Mais próximo. Mais alto. Desta vez, não foi apenas o nariz. O sangue começou a escorrer também pelos ouvidos de Rafael. Ele gritou, as mãos apertando as têmporas.
Tá dentro da minha cabeça. O som tá aqui dentro. O grupo se juntou, as lanternas tremendo nas mãos. O ar parecia mais frio, quase congelante. As sombras entre as casas se alongavam, ganhando formas. Braços, pernas, cabeças encobertas por máscaras de ferro enferrujadas. Luco sussurrou, a voz quase inaudível. Que são aquelas coisas? Os olhos de Ana se arregalaram. Eles estão acordando. Lucas agarrou o braço de Ana e a mão trêmula de Beatriz, puxando as duas com toda a força que lhe restava. Seus pulmões queimavam. O ar rarefeito parecia mais pesado a cada passo, mas eles não podiam parar. Não agora. Não quando o som dos sinos estava tão ensurdecedor que parecia vibrar nos ossos. Dom, dom, dom. Dom, cada badalada era como uma martelada no crânio. O sangue continuava a escorrer pelos narizes, pelos ouvidos, e agora, até mesmo dos olhos de Beatriz. Ela tropecou e soltou um grito sufocado. Mas Lucas a ergueu sem perder o ritmo. Falta pouco, ele repetia, tentando convencer a si mesmo tanto quanto as outras. Atrás deles, Rafael permanecia ajoelhado na praça, os braços erguidos como se implorasse por misericórdia a figura colossal que saía do sino central. O gigante, de ferro, inclinou a cabeça, e o som do metal rangendo ecoou pela vila como um grito agônico, com um movimento lento e quase cerimonioso. A criatura estendeu uma mão deformada sobre Rafael. Seus dedos longos e finos se fecharam em torno do corpo do rapaz, levantando-o como se fosse um boneco de pano. Rafael não gritou, não se debateu. Seus olhos estavam vidrados, a boca aberta em um silêncio horrível. Lucas ouviu o som de ossos se quebrando quando a criatura apertou. O barulho seco reverberou pela vila, seguido de um último dong profundo e prolongado. Beatriz tapou a boca com a mão, tentando conter o choro desesperado. Ele está morto. Ana chorava em silêncio, as lágrimas misturadas ao sangue que escorria do rosto. Não podemos parar, disse Lucas com a voz rouca. Se pararmos, vamos acabar como ele. A trilha estreita à frente parecia se alongar infinitamente, serpenteando por entre árvores retorcidas. A neblina diminuía, pelo contrário, ficava mais densa, mais pegajosa, quase como se tivesse peso. Cada respiração era uma luta. Tá tudo errado, murmurou Ana. A gente tá correndo, mas parece que não sai do lugar. De repente, o som das correntes atrás deles, primeiro distante, depois cada vez mais próximo, acompanhado de passos arrastados sobre o solo úmido. Lucas olhou por cima do ombro e viu 3 das figuras mascaradas surgirem na curva da trilha. Elas se moviam rápido demais. Apesar do caminhar desajeitado, a cada passo deixavam marcas negras no chão, como se queimassem a terra por onde passavam. Corre, corre, gritou ele. O trio acelerou, mas Beatriz tropeçou novamente. Desta vez caindo de joelhos. Ana tentou ajudá-la, mas Lucas a puxou para frente. Não, a gente não pode. Não podemos deixar ela, gritou Ana, resistindo. Beatriz ergueu o rosto manchado de sangue e lágrimas. Seus olhos estavam quase totalmente vermelhos. Ela sorriu. Um sorriso triste. Vão. Por favor. Eu vou segurá-los. Só vão. Não. Bi. Ana se debateu, mas Lucas a segurou com força. Ela está certa, disse ele, com a voz embargada. Se ficarmos, todos morremos. Eles correram enquanto Beatriz ficava para trás, apoiando-se contra uma árvore. Pegou uma pedra grande do chão e a segurou com ambas as mãos, pronta para lutar, apesar de saber que não havia chance. As criaturas se aproximaram dela, e o som das correntes ecoou como um sinistro aviso final. Ana e Lucas
Não olharam para trás. Não podiam. Cada passo era uma batalha contra o cansaço, contra o medo, contra a própria floresta que parecia viva, tentando prendê-los ali. Dong, dong, dong. A melodia continuava, mais rápida, mais caótica. Agora era impossível saber quantos sinos tocavam. Parecia que a vila inteira cantava em uníssono, uma canção macabra, para embalar o fim deles. Depois do que pareceu uma eternidade, eles viram uma clareira à frente. A luz da lua iluminava o espaço aberto, e além dele, uma sombra retorcida do que parecia ser a placa da trilha. Ana soluçou de alívio. A saída! A saída! Mas Lucas sentiu um arrepio na espinha. Algo estava errado. O air estava mais frio. O silêncio mais profundo. O som dos sinos havia parado. Eles atravessaram a clareira e alcançaram a placa. Mas quando olharam para trás, seus corações gelaram. A vila ainda estava lá, intacta. Eles estavam no centro dela de novo. As casas, os sinos, a praça central com um sino colossal, tudo ali. Ana caiu de joelhos, as mãos puxando os cabelos com desespero. Não. Não pode ser. A gente correu. A gente saiu. Lucas viu lentamente, os olhos arregalados de horror. Os sinos que antes estavam de cabeça para baixo agora pendiam para cima, balançando suavemente. E então, todos tocaram juntos. Dong. O som do sino colossal ressoou tão profundo que o chão sob os pés deles tremeu. Lucas sentiu as pernas fraquejarem, como se o próprio ar vibrasse dentro de seus ossos. Ana tapou os ouvidos, mas não adiantou. O som estava dentro deles, reverberando no peito, no crânio, na alma. Eles estavam de volta, no centro da vila. A praça que haviam deixado para trás agora o cercava de novo. As casas apodrecidas, os sinos gigantes balançando lentamente, a neblina rastejando como dedos gelados pelo chão. Não, isso não é real. Isso não é real. Ana gritava, as mãos agarrando os cabelos, o rosto manchado de sangue e lágrimas. Lucas caiu de joelhos, olhando em volta em busca de qualquer saída. Mas não havia trilhas, não havia clareiras, apenas a vila e o som dos sinos. Mais alto, mais frenético, dom. Dom, dom, dom. As portas das casas se abriram de uma vez, batendo contra as paredes com estrondos que ecoaram pela vila como tiros. Das sombras, surgiram dezenas de figuras mascaradas. Seus corpos retorcidos se moviam de maneira impossível, ossos estelando, cabeças inclinadas em ângulos grotescos. Cada passo arrastado das criaturas era acompanhado pelo tilintar das correntes presas aos tornozelos. As máscaras de ferro, corroídas pela ferrugem, escondiam o que restava de humanos, que um dia talvez tenham sido como eles. Ana agarrou o braço de Lucas. Eles estão vindo. O som das correntes se intensificou. As figuras formavam um círculo, fechando-os no centro da praça, como predadores encurralando uma presa. E então, o sino central começou a balançar, devagar no início, depois mais rápido. Do seu interior, braços desproporcionais se estenderam, dedos longos demais para serem humanos. Uma perna surgiu, depois outra, ambas dobradas em ângulos absurdos. Por fim, o corpo colossal se arrastou para fora, erguendo-se com um estalo seco que fez a terra tremer. A criatura era gigantesca, mais alta que qualquer construção da vila. Sua máscara de ferro era adornada com símbolos estranhos, pulsando em um vermelho fraco como brasas prestes a apagar. Pregos enferrujados saíam de todos os lados da máscara, alguns gotejando uma substância negra que se misturava à neblina. O monstro ergueu a cabeça lentamente, e um som grave e gutural ecoou de dentro dele. Era uma voz que parecia composta por 1000 outras, sobrepostas e distorcidas. Vocês ouviram? Lucas sentiu as lágrimas queimarem os olhos.
enquanto a voz penetrava cada canto de sua mente. Ana se encolheu no chão, as mãos tremendo descontroladamente. Agora pertencem. Dong-e, o som do sino se transformou em um rugido ensurdecedor. As criaturas menores começaram a se aproximar, cada uma estendendo as mãos finas e trêmulas na direção deles. Ana tentou se levantar, mas o corpo não respondia. Lucas segurou a mão dela, o olhar fixo na criatura colossal. Ana, me escuta, não deixa ele levar a gente. Não, eu não quero morrer aqui. Ana soluçou, mas seus olhos se arregalaram quando viu algo refletido na máscara do monstro. Eram eles mesmos, mas de cabeça para baixo, com os sinos presos às costas, como se fossem parte de seus corpos. As versões refletidas deles estavam sorrindo, um sorriso largo demais, com dentes finos e pontiagudos. A criatura ergueu um dos braços gigantescos e apontou para eles. A voz soou novamente, mais alta, mais profunda, mais definitiva. Vocês são o som. Dong. Um clarão tomou conta de tudo. Quando Ana abriu os olhos, estava de pé no centro da vila. As casas pareciam mais sólidas agora, menos desgastadas. As janelas brilhavam com uma luz morna. Ela olhou para o lado e viu Lucas. Mas algo estava errado. Os dois estavam de ponta cabeça, presos sob um sino enorme, como marionetes suspensas. Seus corpos estavam imóveis, mas seus olhos seguiam cada movimento da neblina. Eles estavam lá, mas não estavam vivos. Dias depois, uma equipe de busca encontrou apenas as mochilas deles no início da trilha, cobertas de sangue seco. Nenhum sinal dos corpos, nenhum sinal da vila, nenhum som de sinos naquele dia. Mas moradores locais juram que, nas noites de vento forte, é possível ouvir uma melodia metálica ecoando pela floresta. Uma melodia que parece chamar pelo seu nome. Você teria coragem de seguir um som desses no meio da mata? Ouviria ou correria? Comenta aqui embaixo e se inscreve no canal, porque na próxima história pode ser você.